Sofredor, o Cristo sofredor. Antes, a cruz era sempre olhada como objeto de redenção. E então, isto chama-se a entomácia, que é, no fundo, a entronização da cruz. Trocado por miúdos. Reparem que o trono é um trono imperial, portanto, não é uma... É um trono. Reparem que as próprias vestes, não sei se recordam que eu disse na última encontro, não foi na última, no penúltimo, que muitas das vestes eclesiásticas têm um paralelo nas vestes imperiais romanas. Portanto, não houve propriamente uma invenção. Portanto, vemos ali que parecem quase dois senadores romanos, mas são dois apóstolos, e vemos como estão ali junto da cruz. Reparem a diferença, por exemplo, iconográfica. Temos Pedro e Paulo. Reparem que Pedro aparece um homem de cabelos brancos, normalmente o cabelo mais revolto, isto do ponto de vista iconográfico. Paulo, que era um estudioso, tinha estudado na melhor escola de Jerusalém, na escola de Gamaliel, segundo nos conta os textos da Bíblia, traz textos, reparem. Portanto, temos ali Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, junto à cruz. E, portanto, veem ali, por cima da cruz, a assinalar que Cristo está ressuscitado, o pano que terá envolvido Cristo, isto é, o sinal do pano que envolveu Cristo, está pendurado nos braços da cruz. Não sei se reparam. E pronto, isto para dizer, neste sentido, que a cruz, sempre com pedras preciosas. E reparem, porque é que aparece esta imagem num batistério? É um batistério do século V. É um batistério que é separado da igreja, portanto é um edifício próprio. Aparece precisamente porque no batismo, como dissemos ontem, há esta morte do homem velho e este renascimento para a vida nova. Portanto, vemos... É um batistério ariano? Ariano, exatamente. Aqui não se vê que é ariano. Aqui não se vê, mas é. Vamos então avançar na imagem. Obrigado, João. Vemos aqui a cúpula toda, vemos aqui os outros apóstolos, portanto, tínhamos ali Pedro e Paulo, agora temos os outros todos aqui à volta. Reparem os motivos floridos, no fundo, a sentido das criaturas, que Deus traz à vida todas as criaturas. Mas, por outro lado, também, a água que dá à vida. Daqui a um bocado vou-vos mostrar uma imagem, uma representação do bom pastor, e vemos isso muito evidente. Portanto, aquela água. Aqui não se vê os peixinhos, mas existem nesta zona, nesta imagem não é muito boa. Eu estive à procura ontem, mas não consegui nenhuma que tivesse evidente. Tem ali uns peixinhos meio transparentes que ajudam a perceber esta água viva. E, portanto, temos João Batista, que está portanto, no fundo, a simbolizar o batismo de Cristo, que é um batismo onde, no fundo, é uma manifestação de Cristo, em que diz: este é o meu filho, Deus diz: este é o meu filho. E, portanto, vemos ali a representação do Espírito Santo como pomba. Portanto, e, sobretudo, este sentido da água viva. Reparem que tem toda aquela ondulação. Nós olhamos e imediatamente temos a sensação de que não é uma água parada. Esta cúpula, eu não tenho aqui fotografias da base, mas esta cúpula está sobre um pavimento que tem precisamente em cruz e, portanto, que se descem as escadas. Por acaso, não sei se não estará aqui. Já vou ver. Podemos passar à outra, que aproxima a imagem. Pronto, isto é toda a cúpula. Vejam, por um lado, a beleza. Este é outro. Não. É. Este é outro. Minto. Continua a ser em Ravenna. Tem toda a razão. Continua a ser em Ravenna. Vejam os apóstolos à volta. É sim, senhora. Vejam os apóstolos, João Batista, a pomba do Espírito Santo e ali a água. Só um segundo.
vejo só esta e se não estiver, passamos à frente. Mas não é importante. Entretanto, deixou de chover. Como? Não tem aqui, passamos à frente. Portanto, isto era, sobretudo, para vos dar uma ideia de como é que era esta cúpula dos batistérios. Por exemplo, somos para Florença. Florença tem toda, que é já posterior, tem toda a história da salvação representada. Estes são os mais antigos. São em Ravenna e este provavelmente será o batistério junto a Santa Apolinária de Classe. E são batistérios que mostram precisamente este sustentar. Nós entramos na igreja e temos o corpo dos apóstolos que nos sustenta. E pronto, isto era as imagens um bocadinho dos batistérios. Vamos então à próxima, que é o 2. Podemos ir à cruz, também do que eu vos falei ontem. Até esta cruz que acabámos de ver, podemos passar à frente. João. São algumas imagens de cruzes, só para terem uma ideia, e já faço referência a outra coisa. Aqui temos São Clemente. Há um aspecto que é importante. Se repararem que se vai progressivamente, à medida que o tempo passa, afastando, reparem que aqui, São João, nós vemos... Tenho um montador aqui, nós vemos ali São João. Fechar, pronto. São João e Nossa Senhora aqui. Reparem que estão praticamente ao lado de Cristo. Ao longo do tempo que vai passar, sobretudo sempre que se manifesta cada vez mais o Cristo sofredor, vão ver que progressivamente as cruzes vão sendo mais altas e as pessoas estão mais distantes. Esta dificuldade, reparem que é esta dificuldade de estar diante da cruz como sinal da salvação, de estar diante do sofrimento de alguma forma. O sofrimento é tão forte que eu tenho dificuldade de o olhar de frente. Isso vai apresentar-se na arte, se virem ao nível, por exemplo, da pintura, ou mesmo uma distância enorme das pessoas, vai acontecer progressivamente, à medida que avançamos no tempo, cada vez mais. Isto é uma igreja medieval. A igreja de São Clemente começa cá embaixo com o templo de Mitra, depois tem uma igreja paleocristã e depois tem esta igreja que é medieval. De qualquer maneira, é uma igreja muito bonita. Reparem, do ponto de vista iconográfico, estes cordeiros que representam os apóstolos no centro com Cristo. Reparem que estão todos virados para Cristo. Depois é muito divertida esta igreja. Eu já tenho aqui 2 ou 3 pormenores, se não for nestes slides, é noutros para a frente, em que vem aqui, como? Os cordeiros representam os apóstolos. Os apóstolos, exatamente. Aqui do meio é que é Cristo. Reparem que é o que tem a auréola. Já agora, do ponto de vista de representação, às vezes encontramos umas auréolas quadradas. Não sei se já vos disseram. São do Antigo Testamento. Como? São os venerados do Antigo Testamento. Não, os que não tinham morrido. Isto é, haviam pessoas que já eram consideradas santas, mas que ainda não tinham morrido. E então são representados com uma auréola quadrada. A auréola de Cristo reconhece sempre, porque tem uma cruz no centro. Esta deve ter. Esse mal, mas tem, se repararem. Portanto, a auréola de Cristo tem sempre, nós reconhecemos que é Cristo, às vezes quando há uma série de pessoas e não se destaca por outra razão, reconhecemos porque é Cristo, tem sempre uma cruz na sua auréola. É muito raro aparecerem estas auréolas quadradas. Existiam em alguns dos patriarcas do Antigo Testamento, mas, sobretudo, na decoração das igrejas, quando aparecem, sobretudo nas orientais, tem a ver com pessoas que ainda não morreram, mas pela sua vida de santidade, por aquilo que, pela sua obra que fizeram, como ainda estão vivas, representa-se, lembram-se de eu vos dizer que o quadrado sublinha sempre este aspecto da terra, da encarnação.
Um outro aspecto também a ver aqui que introduz outro tema. Reparem que o Pedro há bocado aflorou. A forma da igreja pode ser em cruz grega ou cruz latina, a grega de braços iguais, a latina de braços desiguais, acentua geralmente este percurso que o homem, por um lado, acentua a questão do corpo de Cristo, mas o eixo longitudinal, sobretudo na cruz latina, acentua este percurso que a pessoa faz ao longo da sua vida. Um eixo que se pode chamar também eixo de salvação. As ábsides normalmente são circulares ou semicirculares, redondas. Esta forma acentua a questão divina, o aspecto divino. Portanto, nós vemos muitas vezes nas ábsides este tom do ouro. O ouro sublinha também este resplendor da glória de Deus. Portanto, quando aparece o ouro nestas abóbadas, nestas ábsides, tem sobretudo o sinal deste resplendor da glória de Cristo. Depois vemos aqui vários elementos, algumas coisas divertidas. Eu já vos mostro algumas destas cenas. Tudo aqui que se passa em baixo são cenas da vida cotidiana, portanto, conhecida. Depois é engraçado, isto é uma igreja dominicana, esta igreja medieval, e então os nossos amigos dominicanos não fizeram outra coisa senão vestir os 4 doutores de igreja como dominicanos. Já vamos ver, eu tenho aqui imagens também, temos aqui Santo Ambrósio, São Gregório, Santo Agostinho, e estes 4 dominicanos estão aqui, Santo Agostinho e Ambrósio, Gregório, Agostinho e Jerónimo, São Jerónimo. Portanto, temos aqui os 4 doutores da Igreja, que Gregório foi Papa, andam todos ali no século IV, V, Gregório foi Papa, Jerónimo foi aquele que traduziu a Bíblia do grego para latim. Antes de ser, São Jerónimo tem uma importância enorme, porque antes havia aquilo que se chama vulgarmente a Vetus Latina, que eram umas traduções ecas, mas eram traduções ecas que muitas vezes eram interpretações, porque não eram da fonte original. E São Gregório fecha-se em Belém, num lugar mesmo junto à Basílica da Natividade. Tinham feito o desgraçado, segundo consta, e ali, mas traduziu a Bíblia toda, e hoje, graças a ele, temos a Vulgata, que de facto imediatamente deu e tinha uma preocupação que as palavras correspondessem de facto ao que estava escrito na Bíblia grega, na altura, que emocionante. Ambrósio e Agostinho. Ambrósio é de facto, é ele que faz, por exemplo, a oração litúrgica 1 é atribuída a Santo Ambrósio, encontra o texto no De Sacramentis, se não estou enganada, é um texto dele. Ambrósio teve uma missão política e religiosa a partir de Milão. Portanto, ele formou-se em Roma, a família era um administrador do Império Romano, pai, e depois ele foi cônsul para Milão para resolver um problema político, e lá foi eleito bispo e portanto, governou, e tem textos absolutamente extraordinários do ponto de vista quer das cartas, por exemplo, as orações fúnebres que ele faz, que tem uma relação privilegiada com os imperadores, e é muito impressionante toda esta, e o próprio Teodósio, que depois vai declarar o cristianismo como religião do Império, era muito amigo de Ambrósio. Agostinho, como sabem, estudou também em Roma e depois, à procura, ouviu falar de um professor muito importante de retórica em Milão, foi para lá e, no impacto com Ambrósio, acaba por se converter e pedir o batismo em Milão, e portanto são estes os 4 doutores da Igreja ocidentais. Agora já se acrescentaram mais uns quantos, mas estes são os primeiros. Portanto, isto para dizer que reparem a liberdade artística que existe. Uma igreja dominicana, portanto não há nada como vestir os 4 doutores da Igreja como dominicanos. Depois vejam todos os motivos florais e alguns animais que vemos nestas representações, no sentido que, por um lado, no sentido de festa, festivo. De facto,
A cruz é gloriosa, portanto. Depois reparem um outro pormenor. Se virem, temos aqui uma espécie de uma planta, a árvore da vida. A cruz é muitas vezes chamada a árvore da vida. Reparem aquilo que eu disse aqui há uns tempos das pombas. Não só temos aqui neste friso os 12 apóstolos, como estas 12 pombas que no fundo estão agarradas à cruz. Se repararem, isto, obviamente que são tudo interpretações dos artistas. Claro que aqui à volta diz glória a Deus no alto dos céus e paz na terra a todos os homens. Portanto, é toda uma glorificação. Não é nos altos dos céus, aqui é no trono, mas no fundo tem a ver com isso. E, portanto, depois um outro aspecto, vamos ver também em Santa Maria Maior, que é as duas portas. Jerusalém e Belém. Em Belém, Cristo entra na humanidade, portanto, dá-se o nascimento de Cristo. Em Jerusalém, morre e ressuscita e apresenta-nos ao Pai. Portanto, são as duas grandes cidades santas. Vê-se isto em muitas das representações. Depois, os dois grandes profetas, Isaías e Jeremias, se não estou enganada, é Isaías e Jeremias, e depois temos São Pedro e São Paulo, São Paulo e São Pedro, peço desculpa, e cá em cima a representação dos 4 evangelistas. Portanto, temos aqui Deus Pai, e Deus Pai, é de Deus Pai que suspende a cruz. Vem aqui esta... São representações. E as outras duas figuras são Clemente e São Lourenço. Exatamente, São Clemente e São Lourenço, sim, sim. São Clemente, que é o oráculo da Igreja, e São Lourenço, que é um diácono romano. Nós já vamos ver uma imagem no túmulo Gala Placídio em Ravenna dele, que tem esta, para defender os livros litúrgicos, é contemporâneo de São Vicente, padroeiro de Lisboa, e para defender os livros litúrgicos foi, conta a tradição, a sua Pácio, que foi grelhado. A imagem mostra bem. Isto é para vos dizer, reparem que isto é medieval, não é paleocristão, se pudermos dizer, mas depois esta igreja tem, por exemplo, tem uma capela muito bonita, onde está em fresco toda a vida de Santa Catarina de Sena. É uma coisa muito bonita. E pronto, e tem de facto estes vários estrados. Eu penso, sim. A simbologia dos 4 evangelistas, dos 3 animais, do homem. Sempre achei piada, mas nunca soube o que era. Pode-me explicar? Porque, desde quando é que é assim? Desde quando é que apareceu e o que é que apareceu? Basicamente, como? Diga. Vem do Antigo Testamento. É. Vem do Antigo Testamento. Havia o carro de Ezequiel, que tinha os 4 animais. Mas, basicamente, São João, representado com a águia, tem muito a ver com a visão. São João é aquele que vê dentro, que vê mais, que vê para lá. Até parece... O teólogo. O verbo que ele usa mais, não é o verbo que ele usa mais, que é só permanecer, mas é um dos verbos que ele usa mais, é o oral, que tem 4 sentidos para ver. O ver, o olhar, o ver com a intuição, o compreender e o olhar com a fé. Exatamente. Portanto, é este sentido da visão. Portanto, a águia que está lá em cima e vê um bocadinho de O Evangelho de São Mateus é um Evangelho dedicado sobretudo à comunidade judaica. Portanto, se virmos o Evangelho, aliás, como pareceu ser o Evangelho mais completo, achou-se que era o mais antigo. Depois percebeu-se que o mais antigo era São Marcos. Por isso a ordem dos Evangelhos vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Inicialmente achou-se. Portanto, São Mateus tem a ver com esta humanidade. Portanto, este olhar à comunidade judaica, a comunidade onde nasce o próprio Cristo, e os próprios argumentos que São Mateus usa para mostrar a própria divindade de Cristo, etc., são sempre a forma como fala, as coisas que diz. Por exemplo, é o Evangelho, onde no Evangelho da infância não conta a história de Maria, conta a história de José. Portanto, mas o paralelo é sempre tem, por exemplo, que é um texto que se lê antes do Natal, no último domingo do Advento, se não me engano.
Se não é por ali. A genealogia de Cristo. E vê-se, portanto, acentua este aspecto da humanidade, isto é, não retira a divindade, mas ajuda a tornar claro que Cristo é verdadeiro homem. E acho que é ele que usa muito a expressão o filho do homem. Exatamente, o filho do homem. Exatamente. Qual é já agora, em termos iconográficos, o que é que permite identificar-se um Deus? É um homem. É um homem, geralmente. Aliás, vemos aqui. A quem depois se acrescentaram asas, não é? Mas Exatamente, é aquele homem. Temos ali a águia e o homem ali. Depois temos o touro e o leão. O touro Lucas. Exatamente. O touro é São Lucas, que penso tem a ver com a fortaleza, com esta forma de ser. E o leão não sabe. A explicação que me deram era que porque São Marcos começava com a passagem do deserto. Exatamente. O símbolo do deserto. E o touro disseram que era porque, como São Lucas é o que se preocupa em que o Evangelho tenha uma leitura mais universal, o touro é o símbolo do sacrifício, como o animal do sacrifício. E, portanto, Jesus passa a ser o sacrifício universal. Pois eu isso, o touro, sempre me associaram à fortaleza, mas é natural que tenha essa explicação. São Marcos acho que é porque acentua o facto de Jesus, filho de David, quer dizer, a relação da descendência de David. O Marco, o leão, o leão de Judá. O leão de Judá, exatamente, é isso mesmo. Portanto, o leão de Judá. Sim, sim. Aliás, quando os benfiquistas andam com aquelas piadas de que o verbo encarnou, não se esqueçam que Cristo é prefigurado como o leão de Judá. Sim, mas está-se a esquecer um pequeno pormenor do Apocalipse que diz assim: calcarei aos pés o leão e o dragão. São muito importantes. Mas isto trouxe esta imagem porque ajuda a ter uma visão geral do programa, como eu vos digo, é um programa medieval. Portanto, não é o original. Não é a basílica mais antiga. De qualquer maneira, é uma maneira de olhar a realidade e a tentar transformar. Representar. Sim. Por exemplo, isto é um pormenor da cruz. Reparem. Isto é uma coisa muito pequenina, mas vejam, é tudo mosaico, isto é tudo mosaico. Vejam os motivos florais, como animais, plantas, aves, mas vejam que para nós percebermos que isto é mesmo uma árvore viva, temos aqui um cervo a beber água. É o veado, sim. Como? O veado. O veado, exatamente. Temos aqui um veado a beber água. Que é também muito representativo dos sacramentos. Exatamente. Da cruz nascem os sacramentos. Exatamente, a mesma coisa. Já vamos ver uma imagem dessas, precisamente isso. Portanto, reparem que é mesmo vivo, não é... Já fomos cristãos, já fizemos coisas muitas. E vejam, por outro lado, a beleza de São João e de Nossa Senhora, que de facto estão aqui e vemos nestas imagens, sobretudo se olharmos com atenção aqui, pronto, a tela não fica muito bem, uma serenidade que nós, à medida que o tempo vai passando, começamos a ver as caras crispadas, com dor, voltamos a encontrar isso, por exemplo, se virem, coisa que a mim me impressiona é, por exemplo, olhar para a Pietà de Michelangelo e ver essa serenidade. Portanto, não vemos os rostos nem de São João nem de Nossa Senhora com uma crispação. Não é que não haja uma tristeza, mas há uma tristeza com esperança. Portanto, que não está angustiada no sentido mau da angústia. Reparem aqui a proximidade, continua a haver a proximidade e esta relação entre cruz e ressurreição. Portanto, o sepulcro vazio, ali Madalena com Cristo. Portanto, o sentido que não é possível, isto é, não existe cruz sem ressurreição. E não existe ressurreição sem cruz. Portanto, isto é de um pergaminho do século VI, VII, arménio,
E vejam a proximidade, o soldado longínquo está ali ao lado. Portanto, não está muito longe. Não se consegue ver a cruz de Auréola. Como? Auréola. Esta não se consegue ver. Não é necessário, porque a cruz está por trás. Exatamente, está por trás. É verdade. Portanto, vemos ali os dois ladrões. E reparem também, vejam a diferença. Um está gordo e anafado, o outro é magro. Um está como um sinal de reverência e o outro está sem querer saber. Reparem que todos aqui os soldados em baixo a jogar aos dardos a túnica de Cristo. Reparem que se olharmos para esta imagem, depois vão ficar com estas imagens todas. Se repararem, nós encontramos uma série de elementos da paixão de Cristo representados nesta imagem. Esta imagem é de onde? Isto é de um pergaminho armeno, se não me engano, do século VII, sexto século. E encontramos, e aqui o túmulo vazio, estão a ver? Depois o encontro com Madalena, aqui o anjo a anunciar às mulheres, portanto, se lermos, vemos quase que uma história aos quadradinhos. Assim, de uma forma... Não tem mais, pronto. Isto, já vamos voltar a ver outras imagens deste espaço. Isto era só para vos dar alguns exemplos de cruzes, para se ver o valor desta... Porque mesmo aqui em que temos um Cristo crucificado, é um Cristo que não nos assusta. Vamos para o 2, mas esse 2, exatamente, 3 de janeiro. Pronto, vamos avançar então. Pronto, aqui nós vemos aquilo que eu vos disse ontem. Vamos passar algumas coisas que eu vos disse ontem. Vejam a Basílica de São Pedro, em que nós temos a necrópole. Portanto, vejam a posição dos estratos. A necrópole, o túmulo de São Pedro está ali. Depois a Basílica Constantiniana, e este recorte é a Basílica atual. Portanto, vejam a planta, isto em termos de planta. Portanto, no fundo, como isto foi evoluindo. Mas reparem que o centro é sempre o túmulo. E aquilo que eu vos disse, que os túmulos se iam pondo próximos dos santos, neste caso São Pedro, claramente vê-se esta concentração de túmulos ali próximos do túmulo de São Pedro, que está ali no centro. Depois aqui, só para terem uma ideia, em termos... Isto é do Forte Trajano, do século II depois de Cristo, era uma basílica pagã. Portanto, reparem que, de alguma forma, a basílica vai buscar uma parte da estrutura das basílicas que já existiam, porque serviam para esta comunicação, para estar. Podemos avançar agora? Isto são muitas imagens. Isto é uma reconstrução da Basílica de São Pedro no Vaticano, e que, na Idade Média, e que nós vemos, portanto, vemos esta entrada e depois, no fundo, aquilo que nós poderíamos chamar o claustro dos catecúmenos, em que tem sempre uma fonte ao meio, e depois o próprio corpo da igreja, e deram uma estrutura. Aqui, no fundo, são as basílicas romanas do século IV, V, em que podemos ver a variação do número de naves. Muitas vezes os transeptos não eram perceptíveis, vemos isso. Pode ter 3, 5, 7 naves, 2, 4, 5, o máximo é 5, com aquele claustro à frente. Isto eram as basílicas, sobretudo, que ocupavam os círculos máximos, como era verdadeiramente nos círculos máximos que aconteciam os martírios, não era tanto no Coliseu, muitas vezes ocupavam, vemos aqui o batistério associado. Vamos avançar. E agora entramos em algumas. Aqui temos Santa Sabina, em Roma, no Aventino, em que nós vemos precisamente esta estrutura de 3 naves. Muito bonitas, as janelas são todas os vidros são alabastro. A luz que entra aqui é uma coisa extraordinária. Portanto, isto é onde o Papa celebra, costuma celebrar, por exemplo, ano passado, o Papa Bento XVI, a Quarta-feira de Cinzas. A Quarta-feira de Cinzas é celebrada aqui. Portanto, está entregue aos dominicanos. E vemos o trono
lá atrás, já vamos ver, e depois tem aquela espécie de coro um bocadinho mais à frente, mas é uma basílica que vemos 3 naves, típica. Ora, isto é o esquema que já tínhamos visto da Basílica da Natividade. Eu voltei a pôr este exemplo, porque o que é que determina a Basílica da Natividade? É precisamente a gruta onde a tradição diz que Jesus nasceu. E, portanto, reparem que o elemento determinante é este octógono que está precisamente sobre a gruta onde Jesus nasceu. Portanto, é o determinante de toda a própria Igreja. Podemos avançar, João? Vemos aqui o Santo Sepulcro em Jerusalém. Reparem, temos aqui a Basílica e aqui temos o túmulo de Cristo. O batistério aqui, que ontem naquela imagem que os mostrar não se via bem. Reparem a associação do batistério com o túmulo da ressurreição. Portanto, este sentido, anástasis, como se chama. Portanto, e aqui, em toda esta zona, é o Calvário. E aqui temos a pedra da deposição. E no Calvário, nós vemos em baixo, permite-nos ver o terreno com... A certa altura, os textos dos Evangelhos dizem que se criou uma fratura. E, portanto, conseguimos ver essa fratura e lá em cima tem assinalado o próprio buraco da cruz. Portanto, reparem, toda esta... É uma basílica que nasce, vejam o desenvolvimento, integrando todo este espaço que no fundo é um memorial da ressurreição de Cristo e o batistério em íntima ligação de Calvário e ressurreição. Podemos avançar. Aqui temos... Não é católica. Como? Não é católica neste momento. Sim, tem lá os cultos todos. É engraçado porque assim, quem tem as chaves é um muçulmano. Não são, e todas as confissões cristãs, ortodoxas e tudo o que é cristão, ortodoxos, católicos, etc., podem utilizar, cada um tem a sua capela, tem o seu espaço, há uma organização lá com um plano, cada um celebra à sua vez, e para não haver confusão entre os cristãos, são os muçulmanos que abrem a porta. O casal. É uma família que abre a porta e fecha a porta para não haver. Aqui temos a Natividade para mostrar precisamente aquilo que vos disse, que está sobre a gruta, que é, isto é muito o desenho do pavimento, os desenhos dos pavimentos são muito bonitos. Como eu vos disse na primeira aula, esta basílica não foi destruída porque tinha aqueles desenhos dos magos, quando os persas chegaram, acharam que eram persas. Reparem que a pintura a preto é o recorte constantiniano, a cor mais clara, o cinzento mais claro, já é a construção que foi feita posteriormente. Aqui, Santa Sabina, aquela que nós vimos, como eu vos disse, tem o trono lá atrás, ali o altar, depois este corpo, aqui há uma capela onde está hoje em dia o Santíssimo, e ali são instalações de sacristia ali, e ali são outras 2 capelas onde estão túmulos de santos, portanto, que se podem ver. Portanto, temos isto. Temos aqui a antiga Constantiniana de São Pedro em Roma. Reparem que hoje está muito diferente, muito maior. Podemos avançar rapidamente. Isto são alguns elementos, no fundo, que têm a ver com a dimensão da própria planta. Reparem que tem a ver, como eu vos disse, com o corpo de Cristo, mas também com este percurso que se faz da própria iniciação cristã. Portanto, a Igreja é todo este percurso de iniciação cristã. Podemos avançar, temos outra com o transepto mais pequenino. Reparem que esta, voltando para trás, esta é a posição do orante, enquanto que o outro é a posição do crucificado, com os braços, esta é a posição daquele que está a rezar, o orante, que é uma imagem já antiga. Aqui temos algumas igrejas que vão buscar o hexágono, que se apoia precisamente no crismão. O crismão
ou Ki e Ro, são... Como é que se chama? Portanto, reparem que isto são as duas letras gregas da palavra Cristo, que se representam Ki e Ro. Christos, portanto, Ki e Ro, que com a coroa de louros, porque venceu a morte, foi vencida, e por isso aparece muitas vezes, portanto, não é um P e um X, é um Ki e um Ro. O Ki corresponde ao nosso Q, e o Ro corresponde ao nosso R. Portanto, reparem que o Ro, o nosso, cresceu aqui mais uma perninha, mas pronto. E por isso muitas vezes temos a figura do hexágono a marcar esta... Continuando, portanto, temos aqui o homem de braços abertos, ainda avançando, e, portanto, podemos ver, foi aquela primeira imagem que eu vos mostrei, que muitas vezes o transepto não é sequer perceptível do lado de fora do edifício, por estas razões. Podemos avançar, voltamos mais, podemos avançar. Pronto, e agora estamos aqui em Santo Apolinário, em classe, Ravenna, e onde vimos aqueles batistérios que vimos inicialmente. Vejam, temos um ambão aqui no centro, completamente no centro, neste caso, o altar e a presidência lá ao fundo e aquela escadaria que subia. O motivo, temos o Santo Apolinário lá no centro, por cima aquela cruz inserida na esfera celeste, mas uma cruz tem uma presença, e depois todo aquele jardim florido ali à volta, portanto, a apelar a esta, no fundo, a esta beleza do cosmos, da criação. Esta aqui é a igreja ariana? Não, esta não é ariana, aquilo era batistério, isto é uma igreja, isto é Santo Apolinário em classe, que é em Ravenna, mas não é na Ravenna cidade, é num porto, que se chama classe. Pois este aqui culpa outra coisa. Não, isto é igreja, aquilo era mesmo batistério só. Portanto, isto é mesmo igreja. Portanto, vejam, temos 3 naves e Ravenna foi muito importante no tempo do imperador Justiniano. Estamos no século VI. E, portanto, o imperador Justiniano, já vamos ver noutra, manda fazer uma série de basílicas. Portanto, esta é mais recente do que Santa Sabina. Santa Sabina é mais antiga. O imperador Justiniano é um imperador verdadeiramente cristão e que se converte ao cristianismo e vai ter aqui em Ravenna a sede do poder vai ser aqui em Ravenna no período de quando era imperador, e portanto Ravenna tem uma série de elementos. Ravenna é uma cidade pequenina, não se percebe porque é que tem esta pujança arquitetónica e artística. Tem a ver sobretudo com isso, porque ele de facto está durante um período em Ravenna e ele e a sua mulher, a Imperatriz Teodora, vão ter uma importância grande nestas construções e na própria difusão do cristianismo. Até porque é ele próprio que conquista o Ravenna aos iniciais bizantinos. Exatamente, e quando conquista, é uma história muito engraçada, porque a certa altura ele diz, atravessou o Rubicão, nós às vezes até dizemos atravessou o Rubicão. O Rubicão, a pessoa acha que é um rio, uma coisa enorme, não, é um riacho, uma coisa pequena. Qualquer um fazia. Mas usa-se assim, atravessou o Rubicão como se fosse uma coisa, que uma vez me foram mostrar o Rubicão, é uma coisa ridícula. Mas o Império Romano a atravessar o Rubicão. Para quem tem o Tejo, qualquer rio. Para quem tem o Tejo, qualquer rio. Exatamente, é uma coisa ridícula. Não, isto não é por causa de César, que os regiões não podiam ir perto de Roma, os generais, por exemplo, o Júlio César tinha que desmantelar a legião para ir para Roma antes de passar o Rubicão. Se calhar, puxar o Rubicão. Sim, sim. Pois, é este Rubicão, é este Rubicão, uma coisa ridícula. É um limite que não tinham passado, não eram os escritos. É quase como o mar da Galileia, não temos estado. Mas consegue Claro, ter estado. Mas quer dizer, mas faz essa Pode, confusão muito eu como uma mausoléia. já tive essa experiência. Voltamos a Santa Sabina.
para nos aproximarmos. Vemos como esta parte, no fundo, que seria a parte do coro, porque é muito importante ter consciência. Isto aqui é o bema, não é? Não. O quê? Não, isto não é o bema, isto é o coro mesmo. O coro o bema é um avançado. É um avançado, o bema é diferente. O bema, não sei se tem aqui algum bema, talvez tenha. Não é assim, tem uma. O bema tem uma. E sobes umas escadas, isto é no plano, estás a perceber? Só tens um muro, portanto é a zona do coro. Isto porquê? Porque há aquilo que se chama a scola cantorum, isto é, o coro, não deve ser retirado da Assembleia. Muitas vezes o coro gosta de estar. Porque o coro faz parte da Assembleia e deve ajudar a cantar. Deve ser aquele que motiva, não é para ser um coro. E, portanto, este sentido de apresentar. Aqui vem, temos o altar ao fundo e o trono, aqui não há baldaquino. Podemos continuar. Esta é uma basílica do século V. Aqui temos um corte de São Pedro, para ver um bocadinho aquele aspecto que eu vos referi. Vejam a zona da Basílica Constantiniana, ali por baixo, são as várias galerias que existem, e vemos a igreja que existe hoje. Reparem que aquilo que determina sempre é o túmulo de São Pedro, que está ali, e que marca todo o resto do desenvolvimento. Portanto, normalmente nós andamos a este nível, depois em baixo, neste nível de baixo, temos a galeria onde estão os papas sepultados, etc. E, portanto, temos ali acesso, mas depois ainda há uma passagem por baixo, onde, inclusivamente, depois mais abaixo, pode-se aceder até à necrópole constantiniana, portanto, onde São Pedro está sepultado. O túmulo de São Pedro é o Ume. Reparem que o altar está precisamente sobre... E podem-se descer aquelas escadas e ver. Exatamente, estas. Normalmente não se pode, mas quem quiser consegue-se ver vindo aqui por baixo. Isabel, falar-se do coro, exatamente. É porque é uma questão que, de facto, não esquecemos, é que ao pensar na igreja, por exemplo, estou a lembrar de uma das últimas feitas em Lisboa, que foi a Palma de Santo Adriano. Pensou-se numa zona de coro, é um bocado estranho, é diferente, pronto. Do lado direito, estamos a olhar para o altar, do lado direito, em cima de uma grande subida, e por lá em cima está o órgão, que tem inclusive um positivo de tubos, e depois tem aquilo que será a área do coro. O Concílio Vaticano II diz que, de facto, o coro não se deve destacar da Assembleia por ser parte da Assembleia. Mas há razões técnicas para o coro. É isso que tem que ser articulado. Há uma área de alguma forma. O próprio coro deve ter esta formação, mas isso parte de quem conduz o coro, do pároco, etc. Deve ter uma formação para perceber que não são umas pessoas que, de facto, fazem um serviço. Mas fazem um serviço como o leitor que lê faz um serviço, como o acólito que serve a Eucaristia faz um serviço. Portanto, é um conjunto de todos os serviços e ministérios que se prestam nas ações litúrgicas. Ora, o coro não é a função principal do coro é ajudar a que a Assembleia cante, não é que a Assembleia fique extasiada com o coro e não cante. Porque, senão, quebra-se aquela regra de ouro que temos vindo aqui a falar, que é a participação ativa. O coro contribui para essa participação ativa, precisamente ajudando, isto é, por isso tem ensaios, por isso faz todo um trabalho. Por exemplo, se o coro se põe num sítio onde não se vê, por exemplo, na Sé, para mim é das piores coisas que existe. O coro está atrás de umas colunas, ninguém o vê. O regente ou está virado para o coro, mas está virado para as pessoas, não rege o coro. E, portanto, normalmente rege o coro. Portanto, se as pessoas não têm um papel, não têm quase ninguém canta. Graças a Deus, o Padre Luís entoa bem, canta bem, portanto, e canta, tem boa voz, por isso põe-nos a cantar. Mas se assim não fosse, ninguém cantava. O coro está atrás de umas colunas. Portanto, é estranho até. Já entra na série houve vozes. Exato, e não se vê, são colunas. Portanto, isto, de facto, o coro não deve ter, o ponto não é ter um lugar. Obviamente que se devem ter em consideração as questões técnicas. Se o coro está lá e não se ouve, acusticamente a coisa não está resolvida, também não é bom. Portanto, há este binómio entre
que o coro se perceba no seio da Assembleia, mas que, por outro lado, também não fique escondido ou que não exerça a sua função. Portanto, deve ser pensado no lugar também. Eu acho que deve ser pensado no lugar para um coro, por exemplo, é inevitável. Se eu estiver numa igreja até com instrumentos e tiver um órgão, pelo menos, que se pretende que é um instrumento por excelência do concílio, até diz o próprio concílio, até diz que o rei dos instrumentos, inclusive, diz que é o órgão tubos. Isso é uma indicação curiosa, que é o concílio que o diz. Não foi alguém que isso nós não temos, né? A sacração do concílio diz mesmo, numa das notas, também como diz o Gregoriano é a música, diz, claro. Mas efetivamente parece que a gente não se lembra de um espaço para o coro, parece estranho, e depois pronto, é uma questão de arquiteto importantíssima, não é? Onde é que ele se insere? Exatamente, é importante pensar, quando se faz o espaço, estas coisas, bancos, coro, etc., devem ser pensados na globalidade do espaço, não deve ser deixado depois eles que se amanhem. Não, deve ser pensado no próprio programa funcional. Porque quando o Padre Luís falar dos sacramentos, eu não tenho falado muito disso por uma questão de tempo e porque depois não era possível falar de tudo. Mas toda a celebração dos sacramentos exige movimentações entre os vários espaços e, portanto, essas movimentações devem ser asseguradas. Ora, o coro tem o Santo Agostinho diz, na sua carta 55, não diz por estas palavras, mas diz de uma forma muito semelhante, que cantar é rezar 2 vezes. Ele não diz que é rezar 2 vezes, mas diz que é louvar 2 vezes. E, portanto, de facto, no canto cristão, dos hinos cristãos, aliás, quem introduz os hinos, os próprios hinos, na liturgia é Santo Ambrósio, e os hinos, o canto cristão, valoriza essencialmente as palavras, isto é, a música não é o ponto fundamental, mas é a subsidiária das palavras. A música deve ser composta para que as palavras ressaiam. Eu tive um professor de latim cá em Lisboa, na faculdade de Teologia, que uma das coisas, não sei se fez ali com o meu colega, mas uma das coisas que fez muito engraçada é, numa das aulas, pôs-nos o Requiem de Mozart. E fez também. E então dizíamos, Mozart percebeu isto ou não percebeu? E, portanto, nós, a partir das palavras que tínhamos que saber traduzir do latim, ouvindo a música que Mozart fez, perceber se ele, de facto, aquela música, e depois dar as razões para isso, se aquela música correspondia ao texto ou não. Portanto, a música, por isso, quando aparecem cânticos assim, iés ou com textos, completamente, é uma pobreza, é uma tristeza. Portanto, de facto, o texto é aquilo, é o valor, reparem, a palavra, sempre este sentido. Portanto, a música contribui para valorizar esta palavra. Vamos avançar. Então, nós chegamos ao fim. Ora, temos aqui outra vez aquela mesma imagem, avançando. Pronto, temos aqui outra igreja também basilical, São Paulo, fora do Luz. São Paulo teve um grande incêndio e depois foi reconstruída. Portanto, nós vamos ver já com intervenções mais recentes. Vamos avançar. Isto é aquele claustro de entrada. Isto é outra vez Santa Sabina. Não, isto não é São Paulo. Isto aqui já agora vê-se bem o púlpito. Mas eu queria aqui só falar uma coisa. Não sei mudar. Porque eu lá em casa, se eu chegar aqui, o que é que diz aí? São Lourenço em Roma. Desculpa, é que eu fiz isto desta maneira que isto, assim, se eu não me lembrar dos nomes, aparecem.